Nossa, hoje Paola Bracho andou para que Bibi do Inglês pudesse correr, não é mesmo? É isso, ok. Então tá bom. Oi, tudo bem? Meu nome é Bibi e esse é o Bibi do Inglês. Hoje nós vamos falar de um tempo verbal mega importante, que é o Simple Past. Bora lá! Nós usamos o Simple Past para falar de memórias, ações terminadas, o que a gente fez hoje de manhã, ontem, mês passado e por aí vai. Como você pode imaginar, nós usamos muito esse tempo verbal no dia a dia, então é muito importante que você saiba usá-lo direitinho. Vamos começar com frases afirmativas. Em frases afirmativas no passado, nós podemos usar dois tipos de verbos: regulares e irregulares. Os verbos regulares sempre terminam em ed ou ied, como é o caso de like, liked, kiss, kissed, study, studied, play and played. Pequeno detalhe aqui, apesar de ambos study e play terminarem com Y, eles têm uma leve diferença em ortografia quando a gente coloca eles no passado. Isso acontece porque study tem uma consoante antes do Y, que é a letra D, e play tem uma vogal antes do Y, que é o A. Quando a gente tem palavras no passado terminadas em Y com uma consoante antes delas, como é o caso de study, você simplesmente vai tirar o Y e adicionar IED. Então, study vira studied. Quando a palavra tem uma vogal antes do Y, que é o caso de play, você vai manter o Y e adicionar um ED. Então, fica aqui, por exemplo, play e played. Numa frase, a gente pode dizer, por exemplo... Eu esqueci a frase. Ted and Robin liked each other. I love you. Nós também podemos usar verbos irregulares, que são aqueles que mudam completamente quando a gente coloca no passado. Esse é o caso de make, made, have, had, get, got e go, went. Inclusive, fica a dica, os verbos irregulares são muito mais comuns na vida real do que os verbos regulares. Fica até o fim do vídeo que eu vou te explicar por quê. Como você pode ver, a série que nós vamos analisar hoje tem um verbo irregular no título, que é met. Met é o passado de meet, que significa encontrar, conhecer. Então, How I Met Your Mother literalmente significa como eu conheci sua mãe, que acho que inclusive é o que eles traduziram aqui no Brasil, né? Outro exemplo de frases afirmativas usando meet é Ted, I believe you and I met for a reason. Lembrando que nós também podemos transformar you and I em we. Então essa frase também pode ser we met for a reason. Lindo! Para transformar essas duas frases numa pergunta, a gente precisa de um verbo auxiliar. O verbo auxiliar do passado é did. Nós usamos did para todas as pessoas do passado. I, you, he, she, it, we e they. Não tem diferença. Você vai ver que a lógica de uso dele é muito parecida com a do presente. Aliás, já tem vídeo de Simple Present aqui no canal. Você pode ver clicando aqui nos cards que vão estar aqui, ou aqui, professora confusa, ou aqui embaixo na descrição. Para transformar Ted and Robin liked each other numa pergunta, nós precisamos adicionar o did. Então fica Did Ted and Robin like each other? Com o like no presente. Também é possível transformar Ted and Robin em they. Então fica Did they like no presente each other? Como nós já sabemos, os verbos auxiliares servem para indicar o tempo verbal na frase. Então eles sempre vão indicar presente, passado, futuro. Nessa situação aqui, como nós estamos falando do passado, did vai conjugar todos os verbos no passado. É ele que representa o passado na frase. Se did já indica o passado na frase, é preciso conjugar o verbo de novo? Não. Então, ele volta para o presente. Olha aí o like, you, meet no presente, nessas perguntas. Did Ted and Robin like each other? And did we meet for a reason? Para transformar essas frases em frases negativas, nós também vamos usar o did. Mas agora a gente vai incluir um not para indicar a negação. Então fica did plus not equals didn't. É importante que você saiba usar o didn't, que você saiba da existência dele, porque ele é muito mais comum na vida real.
Ah, Bibi, mas é impossível usar did not numa frase? Não, isso é bem comum, inclusive, quando eles querem enfatizar o not. Mas, em geral, as pessoas usam didn't muito mais frequentemente. Então vamos trabalhar com we met for a reason. Para transformar isso numa negativa, a gente precisa adicionar o didn't. Então fica we didn't meet for a reason. Se nós usarmos Ted and Robin liked each other, fica Ted and Robin didn't like each other. Viu como o verbo volta para o presente? Isso acontece simplesmente pela presença do did que está escondidinho no didn't. Toda vez que você usa did ou didn't com um verbo conjugado no passado, uma fadinha do inglês morre. E outra pessoa. Ok, vamos recapitular alguns pontos importantes. Os verbos só são conjugados de verdade em frases afirmativas. Ou seja, você só vai usar verbos com ed, ied ou verbos irregulares no passado em frases afirmativas. Não se usa ed, nem ied, nem verbos irregulares conjugados no passado em frases negativas e interrogativas, porque elas já têm ou did ou didn't. Verbos irregulares acabam sendo muito mais usados na vida real, então você precisa decorá-los. Ok, vamos falar um pouquinho sobre o motivo disso. Todas as línguas sofrem mudanças ao longo dos anos e isso é um processo completamente natural. Em português, inclusive, a gente tem o exemplo clássico da origem etimológica, que é o nome certo que a gente dá para essa mudança que as palavras sofrem ao longo dos anos, para a palavra você. Primeiro a gente tinha vossa mercê, depois virou vós me ser, depois você e finalmente você. E existem alguns linguistas, inclusive, que dizem que existe a possibilidade de algum dia você virar simplesmente VC. Porque é isso, essa é a magia da internet, não é mesmo? O que aconteceu é que antes da regrinha do ED existir, existia outra regra que dizia que para você transformar um verbo pro passado, você tinha que trocar a vogal no meio dele. A gente ainda tem alguns resquícios disso na língua, como é o caso do verbo sing, que no presente fica sing e no passado fica sang, com um A. Então a gente simplesmente troca ali as vogais. Se você prestar atenção, tem vários verbos que são simplesmente isso, uma troca de vogal. Outro exemplo, speak, spoke. Apesar da regrinha do ED ter surgido, a gente está falando de uma época em que as pessoas mal sabiam escrever, quanto mais ter acesso à língua escrita em geral. Então, quando formalizaram essas novas regras... eu imagino um camponês inglês no meio, assim, do mato da Inglaterra, olhando e pensando, nossa, essa gente da nobreza fala muito esquisito, né? E daí ele segue a vida dele, com um pato bicando a canela dele, sei lá, caçando um elfo, alguma coisa assim, entendeu? E é por pessoas como esse camponês que essas palavras sobreviveram, porque essas eram as palavras que realmente existiam na vida real. Se a gente prestar atenção, praticamente todos os verbos relacionados à rotina são irregulares. Esse é o caso de wake up, woke up, take a shower, took a shower, have breakfast, had breakfast. Os verbos menos usados na época que essa regra nova do ED surgiu se adaptaram e deu tudo certo, mas os verbos mais usados continuaram do jeito que eles eram. Por hoje é só. Se você gostou desse vídeo, não esqueça de enviar ele para aquele seu amigo ou amiga que também está aprendendo inglês. Tome sol, beba água, coma cenouras e tchau!